Fala comigo, moçada. E aí, beleza? Tudo bem com todo mundo? Eu sou o Júnior Corrêa e estamos começando mais um programa Fala Comigo. Hoje eu converso com Marco Túlio, ele que é farmacêutico, vai falar pra gente do risco da automedicação e também da espiritualidade e religiosidade no tratamento aí de doenças como depressão e ansiedade. Fica ligado com a gente. Mas antes disso, deixa eu falar para você aqui do Gigabyte Eletrônicos. O Gigabyte é simplesmente a loja mais completa quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é telefonia móvel. Gigabyte vende para você aí iPhones semi-novos, aparelhos também novos aí de outras marcas, de outros modelos, além de película, capinha, carregadores, caixa Bluetooth, tudo que você pensar em tecnologia e em telefonia. Passe antes lá no Gigabyte, converse com a turma, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Aquela película que não arranha, que protege o seu aparelho, o Gigabyte tem, tá? O WhatsApp deles é o 319-9779-3333. Deixa eu falar para você aqui também do Laboratório Nossa Senhora da Piedade, parceria com diversas empresas. Amigo, saúde é coisa séria, não brinque com isso. Nós vamos conversar com o farmacêutico aqui para você entender um pouco da importância de você cuidar da sua saúde. E cuidar da sua saúde também faz parte um laboratório com excelência, com qualidade, que vai te entregar fidelidade ali no resultado dos seus exames. Se você faz parte de uma dessas empresas que estão aparecendo aqui na tela, você tem benefícios lá no Laboratório Nossa Senhora da Piedade, tá bom? Fica ali na subidinha para o bairro de Fátima, pertinho do EPA, Laboratório Nossa Senhora da Piedade, Rua Doutor José Mariano, 420. Telefone WhatsApp 319-9504-5118. E se você é aquele profissional que precisa ganhar destaque nas redes sociais, precisa ganhar notoriedade, autoridade, um marketing de conteúdo com qualidade, procure nós aqui da TV Corrêa. Nós vamos orientar você, nós vamos dirigir você, o seu vídeo, o seu conteúdo vai ter muito mais sucesso, tá? Vamos juntar a nossa experiência em comunicação também com a nossa experiência em marketing, fazer de você um profissional de excelência. Ah, Júnior, mas eu já tenho uma pessoa aqui que já grava para mim. Não tem problema. Talvez essa pessoa não tenha expertise de comunicação, mas ela tem habilidade aí com as câmeras. Você pode continuar com essa pessoa. Nós vamos atuar apenas dirigindo a sua imagem. Como você se portar diante da câmera, como você olhar para a câmera, que tom de voz você vai usar para convencer o seu público. Tudo isso deixa com a gente. Além de tudo isso, nós também fazemos aí cartões de visita, brindes como, por exemplo, essa caneca aqui, a gente faz também, a gente pode colocar aqui a sua marca na caneca, por exemplo, essa é do Lava Jato do Alex. Tudo isso nós da TV Corrêa fazemos para você, ou seja, tudo que envolva comunicação a gente faz. É só você fazer contato pelo WhatsApp que está aparecendo aqui, 319-8119-4987. Agora sim, vamos ao nosso bate-papo com o Marco Túlio. Roda a vinheta aí, ó. Marco Túlio, bem-vindo aqui ao nosso Fala Comigo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todo o nosso público. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre automedicação, nós vamos falar sobre a espiritualidade e a religiosidade utilizadas como ferramentas pelo profissional farmacêutico e os demais profissionais no enfrentamento de condições como ansiedade e depressão. Para a gente começar o nosso bate-papo, então, para ficar um pouco mais claro para quem está assistindo a gente, queria que você falasse qual é a função de um farmacêutico, que muita gente não sabe isso aí, né? Então, tem muitas pessoas que associam a imagem do farmacêutico simplesmente ao cara que vende remédio, ao cara que vende medicamento. O farmacêutico ele está presente em tudo na sua vida. Por exemplo, se você vai escovar o dente, o farmacêutico está ali. Quem fabricou a pasta de dente? Veio das mãos de um farmacêutico. Se você usa um desinfetante, naquela indústria tem um farmacêutico. Se você usa um condicionador, naquela indústria tem um farmacêutico. Mas hoje eu vim falar um pouco do papel do farmacêutico, que talvez é um pouco desconhecido, que é o farmacêutico clínico. Quem é esse profissional? O que ele faz? Esse é o profissional que atua na dispensação do medicamento, que atua na responsabilidade de logística do medicamento, de armazenamento do medicamento, de retenção de receitas, de dispensação correta de medicamentos. E, além disso tudo, na orientação
do que é melhor para o paciente, de trabalhar junto com o profissional médico em diminuir efeitos adversos, diminuir reações anafiláticas que podem acontecer devido ao uso de alguns medicamentos. É o profissional que ele tem muito conhecimento, porém ele se mostra pouco. Para a gente, né, antes da gente começar o nosso assunto principal, que é o risco da automedicação, eu acho interessante a gente dar essa passada para as pessoas entenderem um pouco da função do farmacêutico, né? Muita gente chega na farmácia para consultar com o farmacêutico, né? Chega lá sem receita e tal. E também tem muitos remédios que são vendidos sem receitas. Por que vocês falam tanto dessa automedicação e por que ainda é liberado essa venda de remédios sem receita? Sim, inclusive existe um debate muito grande agora sobre implementar medicamentos no supermercado. É um projeto de lei que está sendo vigorado, está sendo votado para se implementar. Mas a discussão não deve ser se deve ter ou não no supermercado. A discussão deve ser, podemos ter o profissional dentro do supermercado? Se tivermos o profissional, tudo bem. Por quê? Tem medicamentos que, a primeiro momento, são inofensivos. Por exemplo, você vai na farmácia, você encontra do lado de fora um paracetamol, você encontra do lado de fora um Mil Relax, você encontra do lado de fora várias vitaminas, que a primeiro momento, a princípio, não são problemáticas. Mas, por exemplo, existem doses que são tóxicas do paracetamol, que são capazes de induzir a pessoa a uma morte. São capazes de induzir a uma lesão hepática gravíssima e, assim, não vem mascarado, porque nele não tem a tarja vermelha que fala que a venda é somente sob prescrição. Ele é considerado MIP, medicamento isento de prescrição, mas não é isento de risco. Tá, o paracetamol muita gente usa para dor de cabeça, né? Principalmente em caso de suspeita de dengue, é isso? Isso mesmo. Paracetamol é um analgésico. Ele é utilizado, as principais indicações, dor leve e moderada. Em casos de dengue, ele é indicado para suprir a dor. Mas o que é o problema dele? A dose diária permitida é até 4 gramas por dia. Ou seja, aproximadamente 4 comprimidos de 750 miligramas por dia, um de 6 em 6 horas. Acima disso, quando ele chega no nosso fígado, ele é metabolizado numa enzima que tem um nome um pouquinho difícil, N-acetilpariminobenzoquinona. Esse metabólito é tóxico para o nosso fígado. Então, acima de 4 gramas, ele se torna um medicamento com alto risco. Mas isso não está estampado na caixinha. E muitas vezes não é falado pelo profissional do balcão. Então, a pessoa que tem crise de enxaqueca e se dopa de paracetamol, ela está correndo um sério risco, né? Com certeza, ela corre um sério risco de ter uma hepatite medicamentosa. Rapaz, eu tenho muito mais sério do que a gente imagina. Eu, particularmente, eu tenho, hoje até que bem diminuída, mas eu tinha uma rinite muito forte, né? Por conta dos ambientes que eu trabalho em rádio, estúdio fechado, ar-condicionado, espuma acústica, então eu desenvolvi uma rinite alérgica, mas com o tempo eu usava com frequência aquele Neosoro, né? Eu não queria falar o nome aqui, mas tem um nome técnico, descongestionante, né? Então, eu usava muito isso. E eu sentia uma espécie de arritmia cardíaca. Comecei a pesquisar, até conversei com o doutor Adler, que o otorrino teve com a gente aqui na TV Correia, e me falou desses riscos. Então, eu consegui no peito parar de usar. Só que quando essa rinite ataca, o único remédio que consegue resolver esse problema é o Predizin, que é cortisol. Quais riscos que eu estou correndo? Então, essa questão do Neosoro, que é um descongestionante nasal, é uma questão muito séria. Por quê? A primeiro momento você coloca ele no nariz, né? E rapidamente ali ocorre a desobstrução e você se sente bem. Só que o problema é que isso causa um vício. Por que um vício? Porque o processo de entupimento das vias aéreas, ele acontece devido à liberação de uma substância que chama histamina. Essa substância é liberada pelo nosso corpo quando a gente entra em contato com o alérgeno. Que é alérgeno? A poeira, o mofo. Então a gente usa. Quando a gente usa essa histamina, quando ela é liberada, ela dilata o vaso. Quando a gente usa o descongestionante, o vaso se contrai.
e o ar passa por volta dele de melhor maneira. Só que aí vira uma guerra invisível. Por quê? O corpo libera mais histamina e você coloca mais descongestionante. Então, contrai, dilata, contrai, dilata. E qual que é o problema disso tudo? Que dependendo da quantidade de descongestionante que você utilizar, ele pode passar para a circulação sistêmica. Ou seja, ele pode ir para a corrente sanguínea. Quando ele chegar na corrente sanguínea, ele vai começar a constringir as veias que estão dentro, que estão na circulação sistêmica nossa. Isso pode fazer o quê? Um aumento da pressão arterial. Se você tiver, por exemplo, um acúmulo de coágulo dentro dessa veia e você não vai conseguir ver, o que você pode ter? Um infarto. Isso tudo de maneira silenciosa. Agora, a respeito do Prednisone que você falou, o Prednisone é o prednisona. É um corticoide. O corticoide, ele é muito bem aceito em doses terapêuticas. O que é isso? Um comprimido ao dia, no máximo 5 dias. Aí você tem que avaliar se vai precisar continuar após 5 dias. Mas o que é o problema dele? Por exemplo, a gente tem alguns efeitos adversos dele que são muito severos. Por exemplo, a síndrome de Cushing. É uma síndrome onde o paciente, você percebe que ele está flácido, inchado, e ele não consegue identificar de onde que veio esse inchaço. Mas é um medicamento que imita muito uma glândula nossa. A gente tem uma glândula que chama glândula suprarrenal. Ela fica localizada acima do rim. Ela produz esse cortisol. O cortisol, que é o nosso hormônio, para quê? Para você ficar ligado, para você ter aquela sensação de rota e fuga. Por exemplo, alguém foi me roubar. Eu preciso correr, eu preciso tomar alguma providência. É esse cortisol que vai te fazer tomar essa decisão. E o medicamento imita ele. Tanto vou contar uma curiosidade aqui para vocês. A criança, quando ela está novinha e a mamãe dá as gotinhas de Prednisone, ela pode observar que a criança ela vai ficar muito agitada. Isso devido ao quê? À ação do cortisol, que aumenta essa agitação da criança. E o cortisol também ele tem relação direta com a pressão arterial, porque eu quando eu comecei a trabalhar na rádio de madrugada, eu pegava o serviço às 5 da manhã e para chegar no horário eu acordava às 3:30 da manhã. E um belo dia eu precisei de ir ao dentista fazer um tratamento e começou a sangrar o dente, a gengiva e não parava mais. E ele perguntou se eu tinha pressão alta, eu falei que não. Eu falei, eu nunca tive. E de fato eu nunca tive até aquele momento. Quando ele olhou, estava 17 por 11, se eu não estiver enganado. Estava muito alta e tal. Aí fui ao cardiologista, ele perguntou a minha rotina e eu falei com ele a minha rotina. Eu acordo às 3:30 da manhã, durmo por volta de 8, 8:30 da noite. Ele falou, você não dorme pouco, você dorme até bem. Só que o horário que você acorda, 3:30 da manhã, o seu nível de cortisol está muito alto e você acorda com ele no pico. Se você dormisse o mesmo horário, a mesma quantidade, mas acordasse, por exemplo, às 5 da manhã, que ele já está baixando, não teria problema. Que relação que tem o cortisol com a pressão arterial? Então, não sei se você já ouviu falar, tem um ditado assim, toda doença tem um fundo emocional. Tem muita gente que fala isso, toda doença tem um fundo emocional. Mas que fundo emocional é esse? É o hipercortisolismo. O excesso do cortisol te leva a quadros extremamente perigosos. Por exemplo, existem pessoas com relatos que surtos psicóticos aconteceram no maior pico de cortisol, que é durante a manhã. É a hora que a gente mais produz o cortisol. O cortisol em excesso também pode acontecer o quê? Você ficar um cara muito estressado, você ficar um cara que não sabe lidar com as decisões direito, e isso afeta diretamente o quê? A vasoconstrição. Essa vasoconstrição é o momento do aumento da pressão arterial. E, na verdade, o anti-inflamatório em si, ele aumenta a pressão. Porque o Prednisone, ele é uma classe de anti-inflamatórios que a gente chama eles de AIE, anti-inflamatórios esteroidais. E tem os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Que é o que é? Quem que é o AIE? É o dexametasona, é o prednisona, é o prednisolona e os outros, diclofenaco, ibuprofeno. Mas todos eles diminuem a perfusão renal. O que é isso? Ele inibe no nosso rim uma enzima que chama prostaglandina. O que essa enzima faz lá? Ela dilata o rim. Quando ela dilata, o sangue passa melhor. Então, quando você toma um anti-inflamatório, ele constringe a artéria renal. E o que vai acontecer quando constringir? Constringir é o mesmo que diminuir, afunilar. Quando diminuir, vai diminuir a passagem de sangue. Então, a tendência é que a pressão arterial aumente.
Eu tenho o hábito de tomar o prednisolona, né, que é o genérico. E eu percebo que quando eu faço uso desse medicamento, eu vou muito ao banheiro. E o pessoal fala que não faz sentido porque ele retém líquidos. Por que acontece isso? Não, então, não existe uma relação direta com ir muito ao banheiro. O prednisolona é importante a gente diferenciar o seguinte: existe o prednisona e o prednisolona. O que são esses dois? Prednisona é o metabólito inativo. Quando você toma um comprimido de prednisona, ele precisa passar pelo fígado, sofrer o efeito de primeira passagem, que é a metabolização, e lá ele vai se transformar em prednisolona. Túlio, então para que existe os dois? A primeira diferença é o preço. O prednisolona é um pouco mais caro. Mas por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem insuficiência, tem falência hepática, ela não pode que o medicamento passe pelo fígado. Então ela vai tomar a forma ativa, que é o prednisolona. Ele não vai ser metabolizado pelo fígado. Ele não vai sofrer esse efeito de primeira passagem. Então, não é questão assim de ser o genérico, entendeu? É a questão assim, são duas opções, uma é a forma inativa, a outra é a forma ativa, e a gente, na hora de prescrever para o paciente, o profissional médico, na hora de prescrever para o paciente, ele deve fazer uma anamnese, e uma das abordagens deve ser, por exemplo, é alcoólatra. Se for, a gente sabe que o álcool exerce uma carga muito grande sobre o fígado. Então, eu vou dar preferência para o prednisolona, que inclusive nem deve ser associado com o álcool. Rapaz, eu sei que gosta de tomar cajibrina aí, você fica ligado aí. Tem um monte de remédio, né, que não se dá bem com álcool. E muita gente toma o álcool. Falando nisso aí, questão do álcool com remédio e também da Coca-Cola. Que o pessoal fala que acaba sendo a mesma coisa. Você não toma o álcool, não vou tomar cerveja não porque eu tomei o remédio X. Mas vai lá e enche a cara na Coca-Cola. E a Coca-Cola também corta o efeito ou não? Não. E, inclusive, eu vou até contar uma fofoca farmacológica aqui. Fofoca farmacológica é o que a gente chama de um tico-tico ali na farmacologia, né? Que é o quê? É um mito. O que é? Será que tomar antibiótico com álcool corta efeito? Pois é, o que a gente muito escuta aí. Não, você não pode beber porque você está tomando antibiótico. Então, eu vou contar uma fofoca para vocês aqui. Não estou induzindo ninguém a fazer isso, mas não corta efeito. A gente precisa ser realista. Não existem artigos científicos que comprovam, por exemplo, que se você associar a amoxicilina com o álcool, vai cortar o efeito dela. Não tem esse artigo. Tá, mas não cortando o efeito, mas pode trazer algum tipo de reação? Isso. E isso aí que eu vou abordar agora. Por exemplo, existe um antibiótico que ele chama metronidazol. Esse antibiótico, quando você toma ele e ingere álcool, você pode potencializar os efeitos da ressaca. Você aumenta o rubor facial, que é aquela vermelhidão facial. Você aumenta a sensação de cansaço, a dor de cabeça. Mas corta efeito? Não. Mas tem reações adversas. Agora, tem medicamentos que nem sequer graves reações adversas têm. A medicação em si, né? A gente veio falando disso um pouco no começo, que cada medicamento ele tem uma reação no corpo, né? E acaba, e alguns, inclusive, prejudicando outros setores do corpo. Você toma um que prejudica o rins, você toma outro que acelera o coração, você toma outro que não sei o que, não sei o que. Por isso a importância de você não se automedicar, né? De você sempre procurar uma orientação médica, porque de repente você tem um problema já crônico de fígado, de rins, que um remédio que você toma por sua conta pode agravar esse problema e te levar até a óbito. E também, voltando aqui ao cortisol, o cortisol ele também pode levar a depressão, né? Porque né, mexe com toda a estrutura ali do seu organismo. E fala pra gente, então, você falou aqui da espiritualidade e religiosidade no tratamento dessa depressão e ansiedade. O que isso tem a ver com farmácia? Então, a espiritualidade ela é um fator intrínseco nosso. Todo mundo tem a sua espiritualidade. A religiosidade não. Não é todo mundo que é religioso, né? Não é todo mundo que pratica a religião. Mas o que isso tem a ver com farmácia? Isso veio da minha graduação, onde que eu tive uma experiência negativa com um colega meu que ele teve depressão. E eu procurei começar assim, vou procurar saber o que é essa doença, como que ela se desenvolve, o que tem de tratamento. E eu comecei a focar muito, muito mesmo em doenças mentais. A princípio eu ia falar de esquizofrenia. Só que eu vi assim, pelo fato de ser farmacêutico, eu não ia conseguir abranger tanto os pacientes.
porque é um paciente que tem mais contato com o psiquiatra. Então eu comecei a estudar a depressão e vi onde que o farmacêutico se encaixa nisso. Você já reparou aquela dona Maria que às vezes vai na farmácia e ela chega dispersa, ela não sabe muito bem o que ela quer comprar, e ela encosta no balcão e fala assim: ai, meu filho, nosso Deus, não aguento mais, tô com dor de cabeça, tô cansada. Você tem alguma coisa para isso aí? Você entrega muitas vezes um relaxante muscular, você entrega um analgésico, que pode ser uma dipirona, um paracetamol, e a pessoa começa a desabafar, falar da vida dela, falar sobre as circunstâncias que ela está vivendo. E ali é o momento onde que você pode utilizar as ferramentas espiritualidade e religiosidade para mudar a direção da vida de alguém. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito bom que é desse colega meu que teve. Através de conversas, eu sempre fui uma pessoa religiosa, frequento a igreja evangélica, e conversando com ele: vamos para a igreja, você faz parte do grupo de louvor, você é responsável pelo som, a gente depois da igreja pode sair, pode fazer alguma coisa, comer uma pizza, ter uma conversa amigável. Então, através da religiosidade, da oração, por exemplo, vamos lá, vamos pedir oração. Quando você crê em algo que transcende a vida, que na igreja a gente crê em Deus, você tem um motivo a mais nessa luta contra a depressão. Na espiritualidade, a gente pode utilizar de ferramentas, por exemplo, assim, se jogar futebol te deixa bem, então procure integrar com pessoas que jogam futebol. Por exemplo, meditar é uma coisa que traz leveza, que te traz uma capacidade de pensar melhor. Então são ferramentas que no balcão da farmácia, mas não só no balcão da farmácia, por exemplo, a gente tem o profissional dentro do laboratório de análises clínicas. Ali também é um lugar que você tem contato direto com o paciente. Então você pode utilizar dessas ferramentas para ajudar o paciente a se moldar, a lutar contra a depressão. E a depressão é a doença do século, né? Eu acho que o mundo está tão evoluído, digamos assim, tão acelerado, que você não consegue tempo para descansar. O final de semana parece que está passando 10 vezes mais rápido do que passava antigamente, pelo excesso de coisas que você tem para fazer, tantas opções para você sair e se divertir, quanto também necessidade de trabalhar. E esse excesso de informações te leva ao cansaço mental, né? Você precisa decidir toda hora o que fazer da sua vida. E uma coisa que eu sempre falo é que ninguém é feliz 24 horas. Então tem que entender também o que é depressão e o que é uma infelicidade momentânea, né? Sim. Vale ressaltar que eu também sou professor. Inclusive, uma das disciplinas que eu ministro é a farmacologia, onde que eu abordo a farmacologia da depressão. E lá a gente primeiro precisa contextualizar o que é depressão. E nessa contextualização a gente evidencia muito bem a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, ela é necessária, ela existe, só que ela deve ser sofrida para um aprendizado. O problema é que muitas pessoas, às vezes, elas utilizam da tristeza não para aprendizado. Tem pessoas que elas veem a tristeza, sofrem ela e querem entrar nela novamente. Aí passa a ser um quadro depressivo. Mas, basicamente, o que é uma tristeza? Por exemplo, a gente perdeu um jogo de futebol, perdeu a Copa. O jogador vai estar alegre? Não. Mas ele está com depressão? Também não. Né? A depressão, ela não está envolvida com a perda adetiva. Ou seja, ela não acontece porque você perdeu uma coisa só. A perda que você teve foi a gota d'água, mas o copo já encheu. Então a depressão, por exemplo, ela pode ser considerada quando já dura mais de 3 meses. Quando se tem o pensamento suicida. Quando se está imóvel. Por exemplo, o paciente que está triste, ele sabe que ele tem que levantar, que ele precisa trabalhar, que ele precisa pôr o alimento dentro de casa. O paciente depressivo, ele não tem essa capacidade. Ele está imóvel. Ele não consegue fazer. Certo? Tem que ficar muito atento a esses detalhes, porque eu falo que hoje a chance de a pessoa estar com algum tipo de problema emocional é muito grande, né?
por diversas coisas, inclusive também a dificuldade de se ter as coisas. Hoje com o Instagram, o advento do Instagram, onde você vê os artistas, celebridades que você segue, postando fotos de carrões, de mansões, e você ali na peleja tentando trabalhar para colocar comida em casa e não consegue. Isso vai gerando também, de certa forma, uma decepção. Muita gente tentando recorrer às redes sociais para poder virar o blogueirinho e ganhar dinheiro fácil e acaba não ganhando porque é uma outra realidade. Então, tudo isso, eu estava até conversando com um psicólogo, com um psiquiatra aqui na TV Correia também, e ele falava sobre isso, né? Porque as pessoas miram em outra pessoa para tentar ter a sua vida e nem sempre o que aquela pessoa tem é possível para você, pelo menos naquele momento, né? Sim. O que acontece? Hoje a gente vive um problema muito grande, que é achar que o Instagram mostra 100% da vida da pessoa, né? E as redes sociais mostram 100% da vida da pessoa. A dificuldade em colocar na mente do paciente que aquilo ali são momentos positivos. Ninguém vai postar a vida ruim. Então, o que acontece? O paciente ele tem essa dificuldade. E aí o paciente entra nesse quadro depressivo. Por quê? Porque ele não consegue viver a vida do outro, que não é para ele viver, é para ele viver a vida dele. E quando ele entra nesse quadro depressivo, a dificuldade muito grande é aderir ao tratamento. Muitas vezes, esse início de tratamento é a parte mais difícil da depressão. Porque o paciente ele precisa aceitar que ele está na condição depressiva. A família, muitas vezes, é muito difícil de moldar a família, porque a família acha assim, isso é bobeira, esse menino tem tudo, esse menino consegue, ele tem um serviço bom, ele é bem aparentado, ele tem dinheiro. E depressão não está relacionado só com o ter. Isso aí você tocou num ponto muito importante, que inclusive o Whindersson Nunes, que é talvez hoje um principal influencer do Brasil, ele veio de uma família muito pobre lá do Nordeste e do nada ficou milionário e junto com o dinheiro, junto com a fama, vieram os problemas emocionais, inclusive a depressão, né? Não comparando aqui a grandeza do Whindersson Nunes, mas eu vivi algo parecido com isso quando eu comecei no rádio. Lá em 2005, eu era uma pessoa totalmente anônima e naquela época o rádio ainda era o principal veículo de comunicação, né? E as pessoas tinham a gente de fato como ídolo. Então eu ia, por exemplo, numa festa de aniversário, a pessoa chegava ali para falar de rádio comigo, eu estava num evento qualquer, a pessoa vinha falar de rádio comigo e meio que eu comecei a perder a minha vida pessoal para viver somente a vida do profissional. Isso, de certa forma, mexeu com a minha cabeça e me incomodava muito. Tanto é que eu pedi para sair do rádio, fiquei fora do rádio quase 2 anos, onde eu entendi que era necessário essa exposição, que as pessoas estavam ali porque gostavam de mim, e hoje isso não me incomoda mais. Mas, de certa forma, foi uma mudança radical na minha vida, coisa que eu não tinha hábito, né? Eu saía na rua, ninguém sabia quem eu era. E do nada passei a ser uma pessoa conhecida. Então essas mudanças radicais que acontecem na vida de uma pessoa, ela tem relação direta com depressão? Com certeza, Júnior. Eu vou relatar para você uma situação pessoal minha. Antes de eu estudar, antes de ser farmacêutico, eu quase fui jogador de futebol. Só que eu quebrei o dedo no momento do teste e acabou que não deu certo. Mas, por exemplo, depois de virar farmacêutico, eu me vi inserido numa classe onde que eu pensava que eu iria ser diferencial, mas eu comecei a reparar que se eu não divulgasse o que eu sabia, como eu poderia ajudar as pessoas, igual eu estou fazendo aqui hoje, eu simplesmente era só mais um e que tinha várias pessoas com o mesmo papel que o meu, que é o diploma. Então, isso coloca a gente contra a parede, porque você sabe, mas você não tem a oportunidade de mostrar quem você é. Então, isso aí, se você não tomar cuidado, te induz a um quadro depressivo. Por quê? Quanto mais você estuda, maior a dificuldade que você tem para ser feliz. Por quê? Porque quando você estuda, você começa a ser lúcido em muitas áreas da vida. E quando você é lúcido, você começa a ver situações que você não tem controle e que você tem certeza que faria melhor. E você tem que aprender a conviver com essas decisões. Nessa questão da depressão, onde que entra a importância da religiosidade? Por exemplo, a religiosidade ela tem 2 fases. Ela tem um coping religioso negativo e o coping religioso positivo. O que é o coping religioso negativo? É quando eu entro na igreja e ao invés de acolhimento, quem está ali me vê como alvo.
e acerta o tiro ali. Ah, mas fulano agora está na igreja? Fulano agora mudou? Isso é o coping religioso negativo, que pode agravar o quadro depressivo. E o coping religioso positivo, o que é? É quando você é inserido no meio, esse meio te acolhe, sem querer saber o que você fez, te acolhe em qual sentido? Acabou o culto? Vamos ali, vamos conversar, vamos saber da pessoa, como é que ela está, vamos inserir ela nas atividades da igreja, nós vamos visitar tal bairro, tal dia, você não quer fazer parte, não? Você não quer ajudar a gente a limpar a igreja? Isso é muito importante na modulação neuronal. O que é isso? Nós temos no processo de depressão a dificuldade de arborização neuronal. O que é isso? Nosso neurônio ele parece um pé de jabuticaba. Quando se arboriza ele é quando a jabuticaba floresce. Se você praticar coisas negativas, se você não viver momentos de lazer, esse pé vai ficar sem jabuticaba. Show de bola, um assunto muito, muito importante aqui. Marco Túlio, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, um bate-papo mais curtinho. Gostaria de presentear você com a caneca aqui da TV Correia, onde os nossos convidados recebem sempre esse brinde aí. Obrigado por ter vindo aqui, por ter esclarecido para as pessoas que estão assistindo a gente, né, a importância de se cuidar, de procurar um médico, um profissional da saúde, né, do risco da automedicação. Obrigado. Por nada, eu que agradeço a você a oportunidade também de poder estar falando para as pessoas um pouco mais de quem é o profissional farmacêutico, de como que ele pode atuar na vida das pessoas de maneira muito importante e dizer que eu trabalho na Droga Aérea, como todo mundo está vendo aqui, sou professor na Escola Técnica Âncora. Quem precisar de algum tipo de atendimento, de alguma orientação medicamentosa, pode estar me procurando. Eu sou uma pessoa extremamente aberta a conversar, ajudar a resolver problemas. Show de bola. E você que está assistindo a gente aí, de repente você quer ser um apoiador aqui do nosso projeto, você pode fazer contato diretamente com a gente pelo WhatsApp 319-8119-4987 e nós vamos trazer sempre aqui pessoas relacionadas a conhecimento, pessoas relacionadas à cultura, pessoas que de certa forma passam aí informações a você do outro lado e também ao seu público. No mais, que vocês tenham uma ótima quarta e um ótimo restinho de semana. Valeu, tchau, tchau.